Olá, pessoal! Estamos aqui direto do estúdio Papo Brother para um episódio incrível e claro que você vai ter muita informação. Então você já ativa aí no canal, já dá o seu like e vem seguindo a gente porque aqui sempre vai ter coisa boa, porque no Quilômetro Vida de hoje tá demais. A gente vai receber um convidado que, na prática, ajuda pessoas a terem mais qualidade de vida. Por isso que ele está no nosso Quilômetro Vida. Ele é especialista em emagrecimento, obesidade e diabetes e tem quase 30 anos de atuação em pós-graduado em endocrinologia e gastroenterologia, com o título de especialista em cirurgia geral e metabólica. Tem mais de 100 mil pacientes atendidos, utilizando protocolos interdisciplinares personalizados e avanços em medicação moderna. É autor de um método próprio para emagrecimento clínico, priorizando soluções sem cirurgia bariátrica. Atua presencialmente em Bebedouro, São Paulo, com polos em Araçatuba, São Paulo, e tem também atendimento online amplo, gente. Olha só que bacana, você pode ter atendimento online. E mantém presença ativa nas redes sociais, com vídeos recentes nas plataformas, em todas as plataformas, como Instagram, Facebook, e interage também sobre emagrecimento e saúde. E aí, não vou me estender mais, porque eu já falei muita coisa, já dei aí a ficha completa. Ele é o meu endócrino, gente. É um dos responsáveis aí por esse shape mais sequinho que vocês estão aí elogiando. Eu estou falando do querido Dr. Marcelo de Freitas Borges. Bem-vindo ao Quilômetro Vida, Dr. Marcelo. Prazer todo meu, Sula. Muito bom estar aqui com o senhor. Eu agradeço o convite, a honra de participar com você aqui. Gente, eu posso falar com propriedade, porque eu cheguei no quilômetro 60 desesperada. Era no quilômetro vida, mas era no quilômetro 60. E aí fui lá bater na porta do Dr. Marcelo, porque a gente chega numa determinada fase da vida, né, Dr. Marcelo? Chega no quilômetro 30, 35, já chega meio preocupada, né? Quando entra no 60, aí começa a acender a luz amarela. Chegou no 60, a luz já está vermelha. E aí a gente começa com aquela preocupação do que eu vou fazer. E eu fiquei muito feliz de te encontrar, porque há muito tempo a gente fica numa luta, principalmente as mulheres, né? Acho que, claro, que acontece com todo mundo, mas as mulheres têm uma preocupação maior e uma luta, às vezes, mais difícil, né? Porque com a estética e com a luta da menopausa, é muita coisa junto. E eu tive a felicidade de te encontrar e, gente, eu resolvi a minha situação. Mas hoje você se tornou uma referência, né? No tratamento da obesidade, diabetes, e já são quase 3 décadas, é isso? Na realidade já são mais de 3 décadas. Mais de 3 décadas. Sim, eu tenho de formação 32 anos e atuando uns 30... 32 anos de formação, atuando aí uns 30. Assim. Mas quando você esteve lá aqui no meu consultório em São Paulo, eu até achei que você estava no consultório errado, né? Não! Porque o perfil dos meus pacientes é muito diferente do que você esteve por lá. Até relutei em iniciar um tratamento com você em razão do perfil clínico muito bom, né? Você é uma pessoa que realmente se cuida bastante, já vem aí de um retrospecto de cuidados pessoais muito incrível. Então eu achei que você estivesse realmente procurando um médico errado. Falei, não bati na porta errada, não, bati na porta certa. Porque você bem que observou lá na recepção da minha clínica, né, o perfil dos pacientes. Sim. Aí entrou, logo em seguida eu atendi uma paciente da sequência sua, eu falei, mas essa moça é a Sula Miranda, ela veio consultar aqui. Eu falei, não, ela só veio bater um papo comigo aqui. Você não falou aí? Não, porque, nossa, mas ela é tão magrinha. Eu falei, não, ela veio só trocar uma ideia comigo aqui e tal. Mas depois, na semana seguinte, coincidiu dela estar por lá. Aí mas ela veio bater papo de novo, doutor? Ela já emagreceu um pouquinho. Tá conversando muito, né, doutor? Pois é. Não, mas eu fico feliz de poder falar, por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, olham assim, né, aparentemente, tá magrinha. Não é bem assim, né? Porque eu tava lutando mesmo com a balança, eu tava quase 8 quilos acima do meu peso, e principalmente, é aquela coisa, esteticamente, pode ser que você não esteja com uma aparência que você acha que tá fora, né, mas tem a saúde.
E o que eu mais gostei, né, e quero poder divulgar cada dia mais, que eu encontrei, né, no tratamento, é exatamente a maneira que você consegue conscientizar o paciente de como que vai ser a vida daqui para frente, né? Você desenvolveu um método próprio. Conta um pouquinho sobre isso. Na realidade, tudo começou com a cirurgia bariátrica, né? Eu venho de uma família que eu tenho irmãs que eram obesas, mãe obesa, e a minha preocupação foi não me tornar como elas. Você foi obeso? Pequeno, não? Não, não fui, mas eu tinha essa preocupação porque eu via na minha irmã e na minha mãe aquele reflexo que eu não queria para mim. Então eu sempre fui muito cuidadoso com a disciplina alimentar, com a atividade física. A minha irmã caçula, que é bem mais jovem do que eu já comecei a cuidá-la desde da adolescência para que ela não se tornasse como a nossa irmã. E eu tinha essa preocupação. Eu fui para a escola de medicina com essa preocupação. E aí, durante o curso, a gente começou a falar muito em cirurgia bariátrica. Eu estava no final da faculdade de medicina e a cirurgia bariátrica estava iniciando no Brasil. Eu tive a sorte de participar do primeiro grupo no Rio de Janeiro, especializado, voltado para a cirurgia bariátrica. Era um grupo em São Paulo e um grupo aqui no Rio. Um grupo aqui em São Paulo e um grupo no Rio. Eu participei desse grupo por lá e me encantei com a cirurgia bariátrica. E aí começamos a operar os pacientes. Operei por volta aí de 2.000 pacientes, um número expressivo. Sim. Mas depois de alguns anos eu comecei a avaliar que a cirurgia bariátrica não era tudo o que eu imaginava que seria. Mas você teve sucesso nessas 2.000 experiências aí? Eu tive sucesso entre aspas, assim, né? É claro que a gente vem educando muitos pacientes, mas o reganho ele vem. Se você não cuidar, o reganho vem. Então a cirurgia bariátrica começou a trazer para mim uma desilusão em relação à obesidade. Sim. Claro que traz muitos benefícios, sem dúvida alguma, mas eu comecei a perceber que muitos dos meus pacientes, se a gente não ficasse ali em cima, eles voltariam a ter um reganho e às vezes até retornando ao peso que era antes. E hoje eu continuo tratando os meus pacientes bariátricos que recuperaram peso, agora tratando de forma clínica. E aquilo sempre mexeu comigo. Eu comecei a estudar muito sobre isso, entender sobre calor, energia. E comecei a transferir esse mecanismo de calor e energia para os meus pacientes. E durante algumas cirurgias que eu realizava, eu tinha o hábito de colocar, por iniciativa própria, um termômetro intraabdominal nos lobos hepáticos. E observava que a temperatura intrahepática era superior à temperatura corporal, naquele fígado esteatótico. Então eu entendi que aquilo era um processo inflamatório. A inflamação produz calor. E quando você produz calor por inflamação, você tira rendimento. E aí, então, eu comecei a entender que aquele fígado inflamado, ele superaquece, a quantidade de ácidos graxos livres ali são tão robustas que gera uma inflamação. E ele inflamado não funciona. E a pessoa, então, começa a engordar, perde rendimento. E aí eu comecei a calcular a demanda de calor que as pessoas realmente precisam para não gerar inflamação. E comecei a mostrar para os meus pacientes que o problema não é a quantidade de coisas que eles comem, mas o calor que eles ingerem. O nosso corpo ele trabalha com um combustível que emite calor, por isso que comida tem calorias. As pessoas falam, caloria em excesso, engorda e tal, mas por que razão? Por que razão? Eu costumo comparar para os pacientes no cotidiano. Eu uso assim, por exemplo, você tem lá na sua casa um aparelho eletrônico, um secador de cabelos. Tá. Esse secador de cabelos, ele está ali programado talvez para funcionar no 110. Se você plugar ele no 220, ele queima. A demanda de energia é tão alta que ele não resiste. O nosso corpo é a mesma coisa. Quando você entrega para ele uma demanda de energia que ele não aguenta, ele não funciona. E você produz uma lesão inflamatória. Obesidade é uma doença inflamatória de baixo grau, que você vai convivendo com ela, ela vai danificando o teu corpo e tirando o teu rendimento. E aí você pode observar que muito daquilo que você comia e ainda não te engordava, depois que você fica inflamado, aquela mesma coisa pode estar te engordando agora. Porque você induziu um processo inflamatório por excesso de calor, tirou o teu rendimento, e aquilo que você vai comer depois não vai ser processado de forma adequada. E você, porque já vem num processo inflamatório que não cura, vamos dizer assim, que não desinflama. E aí você, então, começa a engordar.
E é isso que eu venho tentando mostrar para os meus pacientes, né? E a gente tem que lembrar que, à medida que a nossa idade avança, a gente se torna menos eficiente para tudo, né? Sim. Quem me vê, tá vendo, É o tal do carro velho. Exatamente, eu estou de cabelos brancos, eu tenho flacidez, eu perdi a acuidade visual. Eu digo para os meus pacientes que lá dentro é a mesma coisa. Você acha que você envelhece só por fora? Se eu tivesse como comparar uma foto antiga com uma atual dos teus órgãos, você talvez percebesse isso, igual você se olha no espelho hoje e no passado, né? Então, por ser uma doença altamente inflamatória que danifica, a tendência é você começar a engordar com aquilo que você come. Então, eu estabeleci um processo de arrefecimento. Você precisa trabalhar arrefecido para não gerar inflamações. Eu costumo usar como comparações um processo inflamatório. Se você sofre aí uma lesão contundente no teu joelho, no teu tornozelo, e ali você começa então a claudicar, mancar, em razão desse trauma inflamatório por essa contusão. Você não vai conseguir caminhar da forma que caminhava. Verdade. Houve um processo inflamatório ali, né? Aquilo vai gerar um edema, que é um inchaço, vai produzir calor no local e tira o teu rendimento. Sim. Você não consegue andar, não consegue correr como antes. Então você precisa desinflamar, fazer um repouso. Sim, para depois voltar. Para depois você recuperar rendimento e voltar ao que era antes. Senão você não consegue. Sim. Se você vai ao litoral e vai resolver fazer uma caminhada pelo litoral num dia quente, de sol intenso, aquela radiação solar vai causar uma lesão na tua pele, vai queimar a tua pele. Sim. No dia seguinte você não está bem. Haverá um tempo de repouso. Aqui é a mesma coisa. Então, para que você consiga recuperar a ação inflamatória induzida pelo calor, você tem que fazer um repouso de calorias. Senão você não consegue se recuperar. Isso foi uma das coisas que realmente mais aquela virou uma chavinha para mim. Essa explicação, porque muitas das vezes a gente faz todas as dietas, né? Acho que mulher, então, já conheceu todas as possíveis. E a gente fica, né, com essa coisa do essa vai dar certo. Quando tem um entendimento exatamente disso, olha, eu estou causando um processo inflamatório e com isso, se eu ingerir a caloria que eu não vou queimar, não vai dar certo. O que hoje você consegue um resultado muito mais efetivo? Sem dúvida alguma. E já desenvolver. E nesse método também existem produtos que ajudam. É claro que a gente abre mão das ferramentas disponíveis. Sim. As medicações evoluíram bastante, tanto as medicações novas que chegaram, quanto as medicações que a gente tem disponível, mais alguns fitoterápicos, a gente tem conseguido controlar a necessidade do paciente de usar calor, para que ele entenda que ele precisa trabalhar arrefecido. Mas o cérebro, Sula, é um órgão traidor, ele é egoísta. E lá a gente tem uma série de neurotransmissores que trabalham com recompensa. Por essa razão é difícil fazer dieta. Você quer recompensa, o teu cérebro quer recompensa. Ele não está preocupado se você tem uma esteatose hepática, tem uma lesão de coluna, tem uma lesão de joelho e tem uma situação grave. Ele quer recompensa. E é difícil você controlar essa situação. Então, alguns medicamentos contribuem muito para que essa recompensa fique deixada de lado. Você resista mais a essas tentações, às compulsões, para que você consiga ter uma demanda de baixo calor para poder gerar uma baixa inflamação. Então, nesse seu protocolo, você equilibra a alimentação, né? Um novo comportamento. Sem dúvida. Não é? E com isso a gente consegue abrir mão da cirurgia bariátrica. Olha, hoje eu posso dizer com segurança, né, que eu praticamente tirei o pé da cirurgia bariátrica, né? Eu tenho conseguido aí resultados expressivos aí de 40, 50, 60, 70 até 100 quilos, sem necessidade de cirurgia. Eu fiz uma consulta anteontem por telemedicina, de um paciente de Votuporanga, e ele, quando chegou a mim com os exames muito ruins, um paciente muito inflamado, muito complicado, grave, paciente grave. E você pega aqueles exames, você começa a ver o desfecho daquilo, né? Eu falei para ele, olha, eu preciso
que você reduza pelo menos 50 quilos para não morrer esse ano. Sem bariátrica. Sem bariátrica. Não, bariátrica eu não faço. Ele dizendo para mim, bariátrica eu não faço. Ele já veio com uma indicação. E aí eu peguei os exames do paciente diabético, uma resistência insulínica absurda, apneia, hipertenso, né? O pâncreas começando ali a trazer problemas, creatinina alta, uma insuficiência renal de baixo grau, mas se instalando. E ele falou, não, eu vou fazer tudo que você me pedir. Tá certo. Sem deixar de querer vangloriar. Esse paciente saiu de 180 quilos, em 3 meses ele estava pesando 140. Eu ia perguntar em quanto tempo que ele conseguiu 3 meses, 140. essa evolução. Ele perdeu aí mais de 15 quilos por mês. E aí vem aquela preocupação, né? Eu vou desenvolver uma doença desnutritiva em razão disso? Não, porque eu faço uma suplementação paralela. Então, em razão da dieta restrita que ele precisa fazer, eu preciso que ele pare de se inflamar e usar o que tem no estoque. Eu digo para vocês, toda a gordura que você acumulou é combustível que foi comida que você não usou. Ou porque passou do limite, ou porque você está tão inflamado que não consegue aproveitar nem um pouco que ingeriu. Então, isso aqui é um estoque. Então, eu não me preocupo muito com o padrão da dieta, né? Eu não invento dietas mirabolantes. Eu invento uma dieta de baixo calor, equilibrada entre os macronutrientes, e dou para ele uma suplementação à parte, em razão da dieta restrita. Sim. Então, esse paciente normalmente não apresenta queda capilar, fragilidade das unhas, queda do estado imunitário. Que normalmente que é o que acontece em muitas dietas, né? Perda de massa muscular. O paciente, eu estou me sentindo fraco, eu começo a achar que está debilitado. Exatamente. Né? E a grande surpresa, falou, doutor, eu não imaginei que eu fosse me sentir tão bem como tem sentido. E com a perda de peso tão expressiva. É claro que eu vou mudando as estratégias todo mês. Eu costumo dizer para eles o seguinte, eu sou seu general, obesidade é uma guerra, e a gente vence batalhas. Eu vou fornecer as estratégias e as armas, mas quem vai lutar é você. Tá? Então, mês que vem você volta por aqui, eu mudo as armas, mudo as estratégias, a gente vence mais uma batalha, até manter o equilíbrio. A obesidade é uma doença crônica que tem controle, mas não tem cura. E eu achei que a cirurgia bariátrica seria a cura para todo mundo. Ledo engano. Né? E a ciência vem evoluindo com outros métodos, né? E com outras armas, com outras ferramentas, que no meu ponto de vista a cirurgia bariátrica daqui 2, 3 anos ela vai ficar ineficiente, ela vai sair do uso, vamos dizer assim. E a grande preocupação também das pessoas, eu faço uma dieta, o tal do famoso efeito sanfona. Eu vou lá, eu consigo fazer minha dieta, perdi, alcancei o objetivo, dali a pouco acabei a dieta, saí do período da manutenção, e aí dá aquelas... Né? Aquela relaxada, né? Agora tô legal. E aí? Então, qual é o segredinho? Então, o segredinho é o seguinte. Me manter. Se você disser para o paciente que ele chegou num determinado peso e que eu disser para ele, olha, o limite de calor que o teu corpo suporta é esse aqui. Tá. A média humana é mais ou menos de 8 para 9 mil joules, que dá aí por volta de 2 mil e poucas calorias dia. O paciente do basal. Essa é a média humana. Mas é claro que à medida que você envelhece, essa capacidade de suportar o calor diminui. A gente faz os cálculos para que ele entenda o limite dele. Uhum. Aí ele fala assim, então, doutor, se eu respeitar aqui, sei lá, 7 mil joules, 1.600 calorias por dia, eu não vou engordar? Perfeitamente. Eu quero ver você respeitar. Porque mais de 90% das coisas que nós comemos é uma comida artesanal. Ela é feita em casa ou vem do restaurante. E ali não está escrito quantas calorias tem. Dá para calcular? Dá. Mas na prática é utopia. Então, imagina o seguinte. Quando você excede calor, imagina você tomar uma pancada no teu tornozelo, inchou, edemaciou. Né? Ficou ruboroso ali. Você foi para a praia, queimou tua pele, machucou. Como é que você machuca o teu sistema metabólico, principalmente o teu fígado, com excesso de calor? Então, quando você excede calor, para que esse calor não gere uma inflamação crônica, você tem que fazer um repouso. Então, vamos imaginar que o paciente precise respeitar essas 1.600 calorias para manter o próprio peso. Tá. Né?
Ele vai calcular isso? Eu falo para Não. você, não. Então eu vou te dar uma sugestão, uma dica em cima do que eu estou te dizendo aqui do repouso. Eu já observei o seguinte, a cada 48 horas que você ultrapassa o limite de calor que o teu corpo resiste, você gera uma inflamação aguda, isso produz um edema, que é um inchaço. Como é que você engordou 3 quilos no final de semana? Ai, engorda. Não, se você subir uma balança, você vai perceber que o teu peso alterou. Verdade. Mas aquilo boa parte são edemas, é um inchaço induzido pela inflamação. Então o segredo é fazer o repouso. O repouso são 120 horas, 5 dias. Ixi. Então nessas 120 horas, 5 dias, eu ingesso o paciente. 5 dias comportado. 5 dias comportado. Olha, então, eu vou te dar essa liberdade para que você usufrua aí por 48 horas, vamos imaginar o final de semana. O tal do pé na jaca no fim de semana. De segunda a sexta você vai entrar no balizamento que eu te proponho, que é daqui até aqui. O que eu lhe entrego, eu já contei. Você só não pode sair desse balizamento. Então eu vou te dar muito para comer de baixo calor. Isso vai permitir que você produza uma ação anti-inflamatória durante essas 120 horas. Isso, consequentemente, dá um tempo adequado para que o seu sistema metabólico se recomponha desse processo inflamatório e tenha tempo de consumir o que você fez nos 2 dias, antes que você estabeleça o peso Vem de novo, outro processo. Aí você vai aí durante 120 horas, reduzindo essa inflamação, o teu peso equilibra. Bota o pé no freio 120 Final horas. de semana você está ali, está liberado novamente. E por que eu sou, às vezes, resistente a essas dietas engessadas para todo mundo? Porque nós somos os únicos na face da Terra que comemos por 2 razões, necessidade e por prazer. Verdade. Né? Você não vai convidar um teu amigo para ir na tua casa tomar uma água gelada? Né? Você não é convidada só para isso? Os animais comem por necessidade. Eles repetem a mesma comida todos os dias. Você pode dar a mesma ração para o teu cachorro, para o teu gato, para a tua vaquinha, para o teu boi. Eles comem todo dia a mesma coisa e entram em luta por comida. Nós não. Se eu dissesse para você aqui, Sula, eu desenvolvi uma ração humana que você comerá da minha ração até ficar magra. E depois eu tenho uma outra que nunca mais tu engorda. Você não come uma semana, você vai enjoar. Mas o teu cachorro, o teu gato... Vive de ração, vive de ração. Verdade. Então, essa fórmula fase... não vai funcionar. Exato. Então eu desenvolvi esse conceito para que ele saiba que ele pode tudo. É claro que se o paciente tiver alguma doença crônica que impeça alguma coisa, por exemplo, um diabetes mais complicado, aí, uma doença autoimune que tem relação com a alimentação, não pode, mas vamos pensar num paciente que ficou bem. Ele vai chegar no final de semana, ele vai se reunir com os amigos, ele vai tomar o que ele queira, ele vai comer a comida que ele tem prazer, ele vai se confraternizar. A gente se confraterniza com comida. Sim, sim. Sem problema nenhum, sem nenhuma encanação. E não há necessidade de se preocupar com a demanda de calor. Desde que na segunda-feira, nos 120 horas seguidas, ele faça o que eu recomendo para trazer o corpo para um padrão metabólico equilibrado. E é essa conta, 5 para 2. 5 para 2 por 5. Vai conseguir manter peso sempre. Eu vivo assim, ensino os meus pacientes a fazerem isso. Isso traz para ele uma luz no fim do túnel, em cima do que você perguntou. Eu vou ter que ficar de dieta a vida inteira, não vou poder fazer... Não, você vai comer e beber o que você quiser, sem nenhuma limitação. E eu fiz algumas experiências já na minha vida usando da seguinte forma. Imagina o seguinte, Sula, se você tivesse aqui no peso que você está, eu dissesse para você que você deveria comer agora, sei lá, 2 quilos de morango. E você pesa 58 quilos. Aí você acaba de colocar 2 quilos no teu estômago, você sobe na balança, você vai para 60. Sim. Eu digo para você, volta para pesar aqui depois. Você cai para 58. Mas por quê? Aquilo não tem calor o suficiente para gerar um processo inflamatório. Mas se eu te der 2 quilos de trufa... Ou de leite condensado. Você vai gerar um processo inflamatório, vai ficar edemaciado e vai perder rendimento. E vai começar a engordar. Né? Então, se você tem a ideia, né, o paciente grava isso, que ele tem uma vida normal, que ele pode comer o que ele quiser, respeitando algumas exceções, né, e ele não terá
a preocupação de voltar a engordar, para ele está de bom Agora, tamanho. Ele pode comer tudo. E essa conta que a gente faz por nossa conta, na verdade, que o senhor não falou nada disso, a conta, tipo assim, aí eu fui lá e comi lá o meu leite condensado, o meu chocolate, minhas coisinhas extra, e aí eu falei, agora eu vou para academia, eu vou queimar na esteira. Isso funciona? Então, vamos imaginar porque que você... muita gente faz essa conta, né? Às vezes eu já fiz. Essa conta não funciona muito pelo seguinte, se você come um alimento que tem uma carga glicêmica muito alta, que há uma demanda de insulina muito alta, você pode ir para a academia e fazer o que você quiser que não resolve nada. Você vai liberar uma enxurrada de insulina para tirar essa glicose de circulação. Tá. Essa glicose vai para dentro do teu fígado, vai para dentro do teu tecido gorduroso para tentar manter a tua glicemia normal. Não é na academia que você resolve. Eu sempre digo para os meus pacientes o seguinte, a atividade física é excelente, mas não emagrece ninguém. Entendi. Tá? Eu posso fazer o que eu quiser na academia, posso fazer a musculação. Se você não fizer a dieta, não reduzir o calor daquilo Se eu comer lá o meu leite condensado e meu bombonzinho a mais, meu chocolatinho, minha pizza, não é academia. Eu vou ter que ficar meus 5 dias quietinha mesmo. Vai ter que ficar os seus 5 dias para não gerar... A questão toda é o seguinte, isso tudo gera um processo inflamatório. Esse processo inflamatório é que danifica. A academia não desinflama. A atividade física é excelente. É bom, já tudo bem, excelente. tá? Excelente, eu pratico mas atividade não vai me física desinflamar. todo dia. Nesse aspecto, não. Sim. Tá? E já tem estudos. Não, é bom porque as pessoas têm muito essa coisa da compensação. Não existe. Né? Tipo, enfiei o pé na jaca no fim de semana, agora eu vou dormir aqui em cima da esteira, né? Os meus pacientes, principalmente aqueles que estão próximo do padrão de manutenção, doutor, eu comecei a dar uma liberada na dieta por conta própria, porque eu ia gastar mais com a academia. Então, eu perguntei. Aí você chega por lá, isso o peso mesmo. dele estaciona. Não vai. Então eu vou fazer musculação. Cara, musculação é uma atividade fantástica, mas você tem que estar um pouco mais magro. Quando você aumenta o volume corporal, você produz, vamos pensar em gordura, a princípio, você está fazendo um processo de anabolização. Tudo que aumenta o nosso volume é um processo de crescimento anabolizante. Sim. Tá? Se você encontra um cara na musculosão, de academia e tal, ele está super hipertrofiado e anabolizado. Se você encontra uma pessoa super obesa, ela também está hipertrofiada e anabolizada. Ela está hipertrofiando o tecido adipocitário, gordura. E está anabolizado porque ela cresceu. É tóxico, mas é hipertrofia e anabolização. Aí você vai para a academia para fazer musculação para tentar compensar aquilo. Você vai aumentar a tua massa muscular, né? Vai gerar ali um ganho de massa muscular, mas isso aqui não cai. Então você acaba aí ganhando massa muscular e ela acaba ficando equilibrada com a massa gorda. Mas na balança não cai, isso não reduz o processo inflamatório. Entendi. Então eu digo para ele, se você precisa realmente reduzir peso, a atividade é cardiovascular. Mas você tem que fazer a dieta. Se você conseguir imprimir uma atividade cardiovascular adequada, uma boa orientação e fazer a dieta que eu lhe proponho, você vai emagrecer mais rápido. Vai dar certo. Agora, se você for para academia e quer compensar, esquece. As artes que fez no fim de semana ou não vai funcionar. Então eu digo para os meus pacientes, olha, vamos por partes. Né? Vamos reduzir massa gorda, vamos reduzir o processo inflamatório para que você fique equilibrado hemodinamicamente e você reduza os riscos que você tem. Então, quando você chegar num padrão adequado, eu falo, agora está na hora de você fazer a tua musculação. Vamos lá, vamos fazer a musculação, vamos fazer atividade física. Você tenta compensar isso com a atividade física e não consegue por conta disso, porque você tem fome, né? Compensar com dieta por conta da necessidade de comer que você tem, não adianta, vai engordar. Porque o nosso corpo ele sempre quer o mais fácil. Se você vai para uma atividade física intensa, né, tem lá um gasto energético e precisa de combustível, ele não vai converter gordura para te entregar glicose. É mais fácil comer. É muito mais fácil comer. Aí você come, não pega na reserva. Então você acaba suprindo a sua necessidade de energia com a comida, que é mais rápido, do que fazer todo o processo metabólico inverso para poder suprir a necessidade de energia. Então, isso é difícil. Isso é difícil. E mesmo que eu lhe dê um medicamento que suprime um pouco a tua necessidade de comida, né, que reduz um pouco o teu apetite, que modera o teu paladar, se você imprimir uma atividade física ali, não tem medicamento que controle isso. Por falar nisso, vamos falar dos medicamentos, esses novos medicamentos e no budismo, né? Agora está todo mundo na fase da canetinha.
né? E a gente tem visto bons resultados, mas também tem os exageros. Como que você vê isso nessa nova fase aí do emagrecimento, com bons olhos, de que forma é positivo, de que forma que as pessoas, aonde está o exagero, onde existe equilíbrio nisso, né? Perfeitamente. Existe um ditado popular, o seguinte: o que muda do remédio para o veneno é a dose. Né? Então, se você exagera naquele remédio, ele vira um veneno. E a gente já tem observado isso mundo afora, com alguns estudos, que isso realmente traz alguns problemas, algumas complicações, e às vezes algumas coisas são irreversíveis, efeitos adversos ou efeitos colaterais que não têm retorno. Sim. Então, são armas interessantíssimas, extremamente seguras quando bem manuseadas. Sim. Então, com uma boa orientação médica, com ajuste de dose adequada para as suas necessidades, o resultado é fantástico. Fantástico. Isso que é bom dizer, né? Porque tem muita coisa. Ou seja, o que você falou, com uma boa orientação médica, é excelente. É excelente. É um medicamento inovador. Extremamente seguro, eficiente, desde que bem orientado e individualizado. Isso é individualizado. Porque senão agora vai lá e todo mundo usa, né? E usa indiscriminadamente. Eu vou comprar, eu mesmo vou fazer, vou usar o meu método. Né? O que a gente viu até uns 2 meses atrás é uma compra indiscriminada desses medicamentos de forma livre, e as pessoas adquirindo isso em drogarias, farmácias, usando de forma inadequada. Às vezes sobredosando, né? Aí você começa a trazer outros problemas, né? Uma perda acentuada de massa muscular. Quais são os riscos? O risco mais grave assim que eu vejo, até tem um estudo publicado recentemente com a semaglutida, que é a droga que está mais tempo aí, é a perda de massa muscular. Existem alguns trabalhos já com a NAIO, que é a cegueira monocular. Uau! Um estudo publicado. Isso é fato. Isso é fato. Um estudo publicado na Dinamarca de janeiro de 24 a janeiro de 25, foi um estudo randomizado, duplo cego, claro, com um grupo específico de pacientes, né? Apresentou algumas sequelas graves, que é uma esclerose da artéria anterior do nervo óptico. O indivíduo ficou cego. Então, isso é fato, está aí documentado. Então, talvez seja a complicação mais grave do uso indiscriminado dessas medicações. Tanto é que agora é só com receita. Então, depois de alguns trabalhos, aí, de alguns estudos, isso tem sido entrado em relevância. Então, são medicamentos eficientes, sim, mas tem manejo. Há um tempo atrás, talvez há uns 10 anos, entrou um medicamento no mercado, Rimonabanto, um medicamento fantástico para gordura abdominal e visceral. E veio com uma revolução para a época. Ele comercialmente era conhecido como Acomplia. Esse medicamento ficou no mercado aí, talvez uns 6 meses, acho que por aí, uns 6 meses. Mas ele começou a apresentar um efeito colateral grave, cardiovascular, que teve que ser retirado do mercado e banido. Né? Mas ele tinha o seu espaço. Mas, em razão do risco cardiovascular aumentado que ele induzia para esse paciente obeso, o medicamento foi tirado do mercado. Usamos aí no passado sibutramina, que era um medicamento também que vinha, sibutramina está aí para ser usada, mas tem alguns efeitos colaterais, como a tendência a suicídio, a ansiedade, depressões. Então, também o medicamento não está fora do mercado, mas há limitações aí com os da sibutramina. Então, agora a gente está nessa, né, das canetinhas. São seguros, são eficientes, passaram pela 3ª fase, muitos estudos, mas vamos avaliar isso a médio e longo prazo, né? O estudo até então é muito interessante, os resultados que a gente vê na prática clínica, sim. É claro que vem surgindo moléculas novas que vão corrigindo talvez aquilo que você encontrou na primeira, no precursor. E aí você vai modelando. Mas, de qualquer forma, o combate à obesidade ele precisa ser bastante incisivo, bastante eficiente e seguro, porque é uma doença que eu costumo dizer que é a mãe de todas as doenças que você não teria se não fosse obeso. É verdade. Nós sabemos aí que são mais de 10 tipos de câncer induzido pela obesidade. A doença cardiovascular, que é a doença que mais mata pessoas no mundo, tem uma relação direta com a doença cardiovascular. Só para você imaginar, Sula, se eu colocasse num cesto
todas as mortes no Brasil por violência urbana, todos os tipos de câncer, todos os acidentes de automóveis, todas as doenças infecto-contagiosas num cesto. E aqui eu só coloco quem morreu por doença cardiovascular relacionada ao excesso de peso. Enche muito mais rápido que todas aquelas. É mesmo? É um dado interessante, a gente não imagina. A somatória disso mata mais do que todas as doenças juntas. Seria o risco que a doença inflamatória induzida pela obesidade tem. É uma doença de baixo grau que você vai convivendo com ela e não se dá conta dos problemas que ela te traz. E eu tenho visto isso na prática clínica com os meus pacientes, porque os meus pacientes são pacientes extremamente obesos, normalmente obesidade grau 3, aí, com MC muito alto. E aí você tem ali esses pacientes extremamente inflamados e que a gente vê o desfecho ruim disso. Eu tive um caso agora, essa semana, de uma irmã de uma das minhas pacientes, e não foi por falta de falar, uma paciente de 45 anos, obesa, hipertensa, resistência insulínica, iniciando um diabetes tipo 2, e eu disse para ela, olha, a situação dela é muito grave, extremamente grave, esses exames são ruins, né? Mas sabe aquilo que acha que não vai acontecer? Não é comigo? Não, nunca vai acontecer, nem com a gente, nem com o parente da gente, nem com a pessoa que está do lado. Resumo da ópera. Ela fez uma crise convulsiva por hipertensão, na sequência fez um AVC hemorrágico, na sequência fez um aneurisma dissecante da aorta e fez uma parada cardiorrespiratória e morreu. 45 anos. Né? Então, quando você pega esses exames nas mãos e você vê o tanto que esse paciente é inflamado, por isso que na Covid os obesos sofreram demais. Aquele obeso ele tem ali uma doença inflamatória de baixo grau crônica. Aí ele adquire uma doença inflamatória aguda que soma com a crônica. Aí não dá nem tempo. Não dá nem tempo. Né? Agora, e os novos projetos? Porque você também tem, junto a esse trabalho todo, você tem produtos que você hoje tem no mercado. Eu sou uma privilegiada que pude provar. E, gente, assina embaixo, porque eu vi resultados, né, efetivos. E que você hoje já tem também aí uma gama, né? A gente desenvolveu aí uma linha de produtos. Sim. Que vem, alguns já estão sendo consagrados no mercado, são utilizados aqui no Brasil, fora do Brasil, que foi baseado... Eu sempre pensei nisso nos meus pacientes bariátricos. O paciente faz um bypass, uma cirurgia restritiva e desabsortiva. Ele tem desnutrição. Então, esse paciente tem que tomar uma mão de vitaminas todos os dias. Sim. E esses pacientes acabam ficando intolerantes em tomar lá 6, 7 cápsulas de medicamentos. É uma loucura, é verdade. Então, nós desenvolvemos um produto que ele come uma goma, né? E ali essa goma tem o que eu entendo que é a suplementação adequada para quem está num processo de perda de peso ou para quem é um paciente bariátrico que precisa de suplementação, com qualquer indivíduo. É uma gominha. De 1 até 3 gominhas dessa por dia, dependendo da necessidade. Isso pegou muito bem, né? Porque os meus pacientes que saem com a minha dieta restritiva, ele vai consumir aquela gominha para suplementar o que talvez falte na limitação calórica que eu prescrevo. E outro produto que a gente tem usado muito é a melatonina. Hoje nós sabemos... Essa gominha que você falou é aquela gostosinha vermelhinha, né? E tem... Você chegou a experimentar de melatonina? Claro, a azulzinha é um espetáculo. A vermelhinha, quando eu recebi, só pode uma por dia, mas eu gostei, né? Aí eu falei, não, mas só pode uma. Você viu, ali porque o negocinho é gostoso, né? A gente tem ali o colágeno do tipo 2. Olha só. Ácido hialurônico, vitaminas do complexo B. Então, é uma suplementação. É uma suplementação. Parece uma balinha, né? Um docinho. Suplementação. E é feito com pectina. A pectina é uma proteína extraída da pera e da casca da laranja, daquela parte branca da laranja. A base é pectina. As pessoas acham que é gelatina. Não, aquilo é pectina. A pectina ela consegue agregar todos esses nutrientes sem dispersar. Ele é um bom ativo. Sim. Então, é feito com pectina. E a melatonina... Tudo começou com a melatonina. A melatonina, para você ter uma ideia, ela não é só um hormônio que induz o sono. É o melhor antioxidante que o nosso corpo tem. Gente, olha que essa parte eu não sabia, eu estava naquela, vou tomar melatonina. Confesso que no começo, falei, não preciso, eu durmo bem. Agora eu vou me grudar na gominha. A melatonina tem vários estudos, vários trabalhos, principalmente na oncologia, viu? É mesmo? Principalmente eu trabalho do lado do Hospital de Oncologia lá, Sim. em Barretos, a Fundação Pio XII, Hospital do Amor. Então eu tenho muito contato com as pessoas por lá, né?
E acompanhando os trabalhos que eles vêm desenvolvendo, que a gente vem acompanhando aí, a melatonina é o melhor antioxidante natural que o nosso corpo tem. Que máximo. Então, quando você vai ganhando idade, a sua produção e a sua secreção de melatonina cai. Então, eu tenho colocado em toda a prescrição que eu faço melatonina. Mesmo que eu monte uma medicação fitoterápica ali, tem uma melatonina para esse paciente tomar. O efeito melhora a qualidade do sono, claro, associado principalmente ao triptofano, e também o efeito antioxidante. E às vezes as pessoas perguntam, mas o que é essa oxidação? O que seria isso? Quando você coloca energia dentro da sua célula, ali dentro tem uma organelazinha chamada de mitocôndria. A mitocôndria é um motorzinho celular. Então, para que ela funcione, ela precisa da energia que você extrai da comida, né? Glicose, os corpos cetônicos, a gordura, esses macronutrientes e o oxigênio. Então, para a sua célula funcionar, lá dentro tem que entrar esse oxigênio e esse combustível. E quem produz energia lá dentro é a mitocôndria. E aí ela produz um lixo, uma sujeira dentro da célula. E o nosso corpo tem a capacidade de tirar esse lixo de dentro da célula para você eliminar. O detalhe é que o oxigênio que a gente precisa ele é oxidativo. Tudo que você expõe ao oxigênio, oxida. Se você, por exemplo, pegar uma fruta qualquer, uma banana, uma pera, uma maçã, se fizer um corte e deixar exposta aqui ao oxigênio, ela está preta. Exato. Isso é o processo oxidativo, que acontece dentro da nossa célula em razão do oxigênio. E quem é responsável para ajudar a fazer esse papel? A melatonina. Claro que existem outros. O detalhe é que, em cima da nutrição que nós fazemos, essa oxidação, em cima daquilo que você come, muitos produtos industrializados, fuligem, poeira, fumaça e tudo mais, aumenta o processo oxidativo. Então a melatonina faz esse papel de limpar a tua célula, é o nosso lixeiro. Olha só. É o nosso lixeiro. Isso também ajuda no paciente oncológico, porque esse paciente oncológico produz muita oxidação. Então ela funciona como um agente esterilizante, imunizante, para que esse paciente oncológico possa usar. Isso está provado já na literatura médica, o paciente oncológico é muito bem beneficiado com o uso da melatonina. E os meus pacientes inflamados também. Né? Outro potente anti-inflamatório, fácil de usar, é o vinagre de maçã. Eu prescrevo. Ah, eu vi. Não, mas olha, eu vou te falar, eu vi o vídeo, acho que foi hoje. O vinagre de maçã... Ele bota um copinho assim, ó, na coragem, que ele não põe nem água, não é isso? O vinagre de maçã é um excelente antioxidante que você tem na sua casa. Eu até tomava, mas mistura um pouquinho de água. O duro é as pessoas se adaptarem. Né? O duro é as pessoas se adaptarem a isso, ter prazer. Não vou dizer prazer, mas ter a disciplina de usar. Disciplina, né? A disciplina de usar, né? Porque não é uma coisa Qual é a dose diária, vamos dizer, correta, vai, que você fala assim, essa dose é legal, essa dose... De 30 a 50 ml por dia. E tem essa coisa, tem que tomar em jejum, ou não? Eu já tomei em jejum, mas não me caiu bem. Tá. Porque acaba irritando um pouquinho o estômago, né? Então eu prefiro que... Porque tem muita coisa na internet, né? Muita lenda, toma assim, toma assado. O que hoje, né, você que tem a experiência e é um médico e a gente pode ficar mais tranquilo, qual seria, então, o ideal para a pessoa não ter esse desconforto? Depois de uma refeição. Qualquer uma, independente se é almoço. E é só uma vez, porque tem gente que fala, depois de toda a refeição eu tomo, aí também é demais. Não vai trazer, assim, alterações. O que pode, eventualmente, modificar o hábito do paciente, essa frequência de tomar 2 ou 3 vezes ao dia, é porque o vinagre de maçã ele pode danificar o esmalte dentário. E você ficar com aquela sensibilidade ruim nos dentes. Esse é o efeito adverso que eu vejo, que é o mais limitante do produto. Então, eu tomo num shot. Eu vi. Eu tomo num shot. Eu assisti lá. Né? A minha mãe ela faz lá uma diluição, eu desenvolvi lá uma receitinha, né? Qual que é? Conta para nós. Que você pega lá a água, né? Põe lá 2 litros de água, joga uma garrafinha de vinagre de maçã de meio litro nesse 2 litros de água e vai tomando aí 100 ml dessa solução todos os dias. Tá. Fica mais prazeroso aí e mais fácil de tolerar. Melhor.
Mas, claro, tem outros aí. Mas tô Olha aí, dizendo gente, de coisas dicas simples, únicas né? aqui no nosso quilômetro Às vezes você vida. vai tomar ali, nossa, eu vou tomar tal suplemento que é um excelente antioxidante e tal. Cara, tem 2 naturais que supera qualquer um que você compra. Melatonina e vinagre de maçã. Gente, a melatonina eu já tô com meu potinho de agora é como é que é? Repete pro povo lá, olha para aquela câmera e repete a dica aí da como diluir o vinagre de maçã, que é pro Se povo você de quiser tomar o vinagre de maçã diluído, separa 2 litros de água 2 litros e d'água. adiciona meio litro do vinagre de maçã. Eu recomendo o vinagre de maçã sem filtrar, aquele que parece que tem uma poeirinha no final, Tá, tá? E de preferência o orgânico. sim. E aí você vai tomar essa solução, pode deixar na tua geladeira ou até no ambiente seco, né? Temperatura ambiente, e tomar ali de 80 a 100 ml dessa solução todo dia depois do café da manhã ou depois do almoço. Gente, olha que essa dica é de ouro, é de ouro. E os planos para o futuro em termos assim, você lançou esses produtos, né? Temos outros também, né? Temos outros produtos aí. Vem novidade por aí? Vem novidade, sim. A gente está aí com alguns projetos. E o Brasil, Sula, ele está numa situação difícil aqui por várias razões. Não vou entrar nesse mérito, né? Mas a gente tem conseguido trazer algumas coisas importadas. Eu não vou abrir o jogo aqui ainda, porque a gente não está isso de forma definida, mas a gente está conseguindo aí trazer algumas novidades no tratamento para obesidade, com algumas medicações importadas que estão chegando aí, já estão na fase 3, trazendo de fora para o Brasil, e vai ser uma novidade, né? Eu acho que realmente daqui 2 ou 3 anos, cirurgia bariátrica já era, com o avanço que a gente tem observado mundo afora, e os produtos que já estão na fase 3, que eu tenho tentado agora trazer para o Brasil. Que bom, né? Eu espero que as taxas, aí, essas tarifas, todos esses bloqueios, a gente não espera limitem, que realmente isso tenha uma mudança, né? E rápida, né? Exato, né? E breve. Hoje, qual o segredo, vamos dizer assim, as pessoas, né, que hoje têm o desejo de fazer um tratamento e querem uma mudança de vida? Qual é o, não digo nem segredo, a dica que você dá, assim, o primeiro passo para quem quer essa mudança de vida? Tá, o primeiro passo é você mudar os seus hábitos. Né? Então, redução da caloria daquilo que, se você estiver fora do peso, você vai ter que reduzir. Nós tem que ficar em déficit calórico. Essa é a ideia, né? E pensando que esse déficit calórico é para você não inflamar, reduzir calor. A primeira coisa é essa. O segundo é praticar uma atividade física regular, para melhorar também esse processo inflamatório. Então, se você tem uma dieta restrita, uma dieta equilibrada, tem uma mudança de hábito, pratica atividade física regular, você começa a gerar um processo anti-inflamatório e tentar reverter a situação. Num segundo cenário, buscar ajuda médica, né? O médico é o especialista que vai conseguir conduzir isso melhor. Ele vai te orientar, vai te ensinar o caminho das pedras, vai te prescrever as ferramentas adequadas para que você consiga aí sair dessa situação difícil que é a obesidade. Às vezes a gente fala muito no Brasil da fome, né? O Brasil tem tanto de pessoas passando fome. A fome não é nada perto da obesidade, não é nada. As pessoas aí, a obesidade hoje ela atinge aí, seguramente, obesidade grau 1, grau 2, mais de 30% da população brasileira, que é um número expressivo. Expressivo. Se for pensar na obesidade mórbida, né? Puxa, é significante. Então, a obesidade ela tem que ser encarada como uma doença de saúde pública. Se a gente for analisar qual é aquele que a gente tem que atender primeiro, é o obeso. É ele que vai para a doença cardiovascular, ele que vai para os vários tipos de câncer. A fome ela fica bem abaixo das complicações relacionadas à obesidade. E isso é interessante, né? Porque você é da área, mas quem não é da área não pensa dessa forma, né? É realmente o pensamento inverso, né? Vamos atender a fome, vamos atender... E não é isso, não é? Não é isso. Não né? é isso. Se você for analisar quem dá mais despesa para o serviço público... É claro, é um doente super inflamado. E aí gera N doenças. Gera N doenças. Pode ser, realmente, existem alguns setores do Brasil que passam fome. Mas esse indivíduo, ele não traz tanto prejuízo para o sistema público de saúde quanto o obeso. Ele traz para o cardiologista, para o endocrinologista, para o ortopedista, para o neuro, para o psicólogo, para o psiquiatra.
É uma série de fatores aí associado à obesidade, que eu digo que é a mãe das doenças que você não teria se o peso fosse normal. Nas suas redes sociais, qual é a pergunta que você mais responde sobre obesidade, sobre tratamentos? São diversas, mas a maioria das pessoas, doutor, eu vi o seu post, eu quero emagrecer. Esse é o... Esse é o principal, aí o... eu quero emagrecer. E a gente tem observado, eu tenho observado, o meu time que dá suporte nas redes sociais também tem observado isso. É interessante porque eu vejo nas minhas postagens muitos daqueles que me seguem, me veem, me ouvem, colocando em prática aquilo que eu digo no cotidiano, conseguindo resultados. Que legal. Isso é interessante. E a gente faz as nossas mentorias. As pessoas se inscrevem para participar de uma mentoria comigo. Olha. Já vamos divulgar, né? Como é que funciona? Vamos divulgar. Ele tem interesse em saber, de forma mais didática, o que eu posso fazer por ele. Tá. Ele entra nos meus canais nas redes sociais, entra em contato com o meu time, eles vão ter ali um agendamento dessa mentoria. Nessa mentoria eu vou definir com eles de forma bem clara e bem didática o conceito que eu desenvolvi. Em cima disso, ele vai entender se ele pode ou deve participar comigo de um protocolo. Tá. Né? Então, aquele paciente que entendeu a proposta e que está ciente que ele precisa mudar, nessa mentoria é o primeiro caminho. Ali ele vai conhecer o nosso protocolo, o nosso tratamento, o nosso desenvolvimento. A gente tem protocolos diversos. Para cada paciente, a ferramenta muda. O que eu prescrevo para você não é o que eu prescrevo para o outro. E também o nível de, por exemplo, tem o paciente que você falou, obesidade X e o outro que não precisa, ou seja, você tem essa equipe que faz esse pré-atendimento, vamos dizer assim, essa seleção, para ver o que de fato aquele paciente realmente vai, para onde ele vai ser levado. A gente tem uma plataforma que fornece ali o primeiro atendimento, isso gera um funil, depois vai para as atendentes, elas fazem ali uma triagem, e em cima dessa triagem eles vêm depois para a mentoria. Essa mentoria normalmente é semanal, às vezes 1 ou 2 vezes por semana. Quanto tempo dura uma mentoria? Em média 1 hora. Não, mas eu digo assim, a mentoria é 1 hora e aí depois começa o protocolo. Exatamente. Aí depois dessa mentoria, aqueles pacientes que aderem ao protocolo, eles são direcionados ao nosso time, ali eles vão direcionar esses pacientes a bateria de exames que eu preciso que eles façam. Sim. Depois eu recebo esses exames e passo a ter uma consulta individualizada, que pode ser presencial, em um dos meus polos, ou por telemedicina. E aí a gente inicia, a partir desse protocolo, em cima desses exames, o que eu vou direcionar para eles. Qual será o tratamento mais adequado, quais são as... A ideia é a mesma. A ideia, o conceito é o mesmo. O que muda são as estratégias e as armas de cada um. Né? A maioria dessas medicações são individualizadas, a gente tem que fabricar essas medicações. Algumas são compradas em drogarias, o que tem de moderno no mercado é comprado em drogaria, e algumas são realmente personalizadas e individualizadas. E é isso, a gente conseguiu aqui, vamos dizer, dar uma ideia geral, né, de que a pessoa realmente tem como mudar de vida e ter o que elas buscam, esse desejo que você falou que é a maior coisa que te pedem, eu quero emagrecer, não é? E aí, através dessa mentoria, através disso, você consegue dar isso para os seus pacientes. Sem dúvida. Ali ele começa a entender de forma mais clara e objetiva tudo que nós discutimos aqui. Isso faz com que abra aí um horizonte para ele passe a ter um entendimento diferente de um conceito que ele ainda não havia aprendido. Isso faz com que ele se engaje melhor e leve até o final aí do que a gente... E aí, quando esse paciente atinge o peso, ele entra numa fase de manutenção, eu não abandono, a não ser que ele não queira mais ser visto por mim. Eu digo, olha, eu pretendo te ver daqui tanto tempo, meu time entra em contato com ele, agora você está bem, vou te alongar, e aí eu mantenho uma avaliação permanente com esse paciente, no mínimo a cada 6 meses, depois que ele está estabilizado. Eu vou alongando até sentir como ele fica, né? E de 6 em 6 meses eu estou no pé dele. E o meu time também está sempre cobrando. Olha, o doutor quer que você faça tal exame, o doutor precisa disso. Sim. E ali nas redes sociais a gente também acaba estimulando muito esses pacientes a ficarem atentos
para que não se perca, né? Porque realmente é uma doença crônica. Sim. Para a gente finalizar, eu quero saber assim, nesse período todo, na sua trajetória toda, qual foi a história de paciente que te impactou mais? Olha, eu tenho alguns, mas eu tenho um que ele se tornou muito meu amigo. É o Cristiano Rumachelli. Foi o Cris mesmo? O Cris é um desses. O Cris é meu amigo, mas é mesmo? Foi a do Cris? O Cristiano Rumachelli é um dos pacientes que, sem dúvida alguma, eu tenho vários. Sim. Mas o Cris é um diferente, né? O Cris, você conhece ele também. Não, o Cris fala de você, sim, para todo mundo. Onde ele vai... Pois é. O Cristiano, eu conheci o Cristiano há uns demais. anos atrás, ele esteve no meu consultório e tal, levou uma série de exames, olhei aqueles exames e falei, Cris, não tá legal, cara, não tá legal, isso aqui tá ruim e tal. Aí veio a pandemia e tal, ele desapareceu. Aí, passada a pandemia, ele voltou no meu consultório. Cris, faça esses exames. Aí ele fez os exames, eu falei, liga pro Cristiano e manda ele vir aqui no consultório. Ele saiu lá de Araraquara e baixou lá. O que foi, doutor? O que tá acontecendo? Tá grave? Eu falei, Cris, vamos escolher do que você vai morrer. Oi? Ou do que você vai ter primeiro. É mesmo? Você quer ter uma cirrose de fígado e morrer de câncer hepático? Ou você vai infartar primeiro? Foi assim a queima-roupa? Ou nós vamos ter aqui um AVC? Ou você vai fazer uma pancreatite? Vamos escolher qual vai ser. Primeiro? Desse jeito. Vamos escolher qual dessas patologias tratamento de choque que você vai te levar primeiro. Ele falou, nossa, doutor, tá assim? Eu falei, Cris, pega os seus exames, você está achando que eu estou te botando medo. Vai a um cardiologista, vai a um colega, leva para ele analisar. Ele vai te dizer a mesma coisa. E aí a ficha do Cris caiu. Que bom. O Cristiano emagreceu 60 quilos, um cara que eu jamais imaginei que conseguiria. Levou a sério. Sem bariátrica. Sem bariátrica. Ele conta para todo mundo. Sem bariátrica. Eu tenho outros casos. Sim, aí. outros Cris. Tem vários aí. Mas que bacana. Como você conhece o Cris, então eu usei ele como exemplo. Ele tá Não, sempre... mas eu gostei da estratégia, né? Não, mas foi que eu te falei ainda há pouco dessa paciente que nós perdemos ali, né? A moça de 45 anos, falou, olha, tá assim, tem que fazer. A moça morreu, né? Então, eu, sinceramente, há 30 e poucos anos, olhando exames de pacientes inflamados, você começa a saber o desfecho daquilo. A experiência tem um fator preponderante ali. É diferente, você viu 10 casos, eu vi 1000. Então, a minha experiência acompanhando esses casos gera um desfecho. Sim. Olha, se você fizer isso, você resolve tal situação. E o mais interessante para os pacientes é assim, eu vou ficar magrinho, não. Qual é o peso limite que você não produz inflamações para si mesmo? Não é que você tem que ficar magrinho. É o limite de peso que você suporta sem causar danos. Chegou por lá, eu repito os exames, ele vai observar que está tudo ok. Então esse é o limite de peso que você não pode ultrapassar para que não te traga um problema permanente. Se você ficar aqui, esquece, não vai ter nada. Eu atendo muitos pacientes que estão nessa fase de manutenção e eu brinco com eles o seguinte, olha, você só morre agora se for atropelado. Porque os problemas que você tinha... Não morre mais. Não terá mais. Eu estava atendendo um usineiro essa semana lá em Bebedouro. Ele é um cara muito sistemático, um senhor assim, muito difícil, né? Muito cético. Muito cético. Eu disse a ele, olha, se você fizer isso, você vai ficar bem. E ele acreditou, né? Eu convenci ele em cima do que eu estou te dizendo aqui. Não, doutor, eu vou fazer isso aí. Terapia de choque. Vamos fazer isso aí. Bom, ele perdeu o peso que precisava, não era muito. E ele, de 6 em 6 meses, ele vai lá no meu consultório levando os exames. Eu falei, doutor, o que eu mais faço hoje é cuidado para atravessar a rua. Eu não quero morrer atropelado. Ai, que bacana, né? Mas é isso que faz, né, valer a pena, acho que cada consulta, porque hoje você tem aí milhares de histórias, né? Sim, muitas. Milhares de histórias e que fizeram esse tempo todo a diferença, né, na vida de tantas pessoas, que eu acho que você tem, assim, a alegria de falar, né, esse aqui está vivo porque, né, conseguiu entender essa coisa da caloria, conseguiu entender a importância, né? Porque acima de tudo é o cuidado, né? Às vezes o paciente não cai a ficha.
quero agradecer, muito obrigada mesmo por essa aula, né? Porque a gente teve uma aula hoje de tudo, eu tive mais uma, né? Porque hoje foi além. Porque no consultório a gente tem, claro, em cima do meu caso, mas hoje foi muito além disso e eu pude oferecer, né, para o meu público essa oportunidade. Eu tenho certeza que vai gerar aí. Agora também você vai, além do seu público, vai ter que ter o meu lá fazendo perguntas e a gente respondendo e podendo trazer esse benefício para todo mundo. Muito obrigada, doutor. Eu agradeço Uma de coração você. Participar com você aqui, me sinto honrado pelo convite, foi um prazer imenso, né? Pude aqui trazer o meu conhecimento, esclarecer, Sim. talvez tirar dúvidas e quem sabe acrescentar para algumas pessoas, né? O benefício aí que eles têm quando conseguem tirar as inflamações com que eles convivem, né? E eu vejo também, né, a quantidade de doença inflamatória, autoimune que esses pacientes desenvolvem ao longo da vida em razão disso. Então, tudo isso a gente consegue trazer num conceito aí e entender que a obesidade é uma doença inflamatória que tira a qualidade de vida desses indivíduos. E olha, encaixou perfeitamente, porque aqui, ó, o nome já diz tudo, quilômetro vida, né? E com esse tipo de informação a gente traz o quê? Vida para as pessoas, né? Você quer ver uma coisa, pegando um gancho no que você está falando do quilômetro de vida, né? Uma coisa que às vezes eu digo ali para os meus pacientes. Eu tive um caso no passado aí, o pai de amiga de uma da minha filha, ela disse: tio, fala com meu pai tá muito ruim, meu pai tá isso, aquilo e tal. Eu peguei e falei com ele, falei, cara, você não pode se dar o luxo de ficar como está e achar que nada acontece. Eu tenho filhos adolescentes, né? Se você faltar agora, você deixa eles na mão. Então, cuidar de si mesmo, você está pensando o que você faz. Você quer ver um exemplo simples? Eu até vi uma publicação, gostei demais, encaixa perfeitamente. O que você é capaz de fazer para o teu filho e para o teu ente querido? Você é capaz de morrer por ele. Sim. Mas você é capaz de viver por ele? É isso. É isso aí. É sobre isso. Infelizmente, ele faleceu. E aí deixou a turma na mão. Tá vendo? Então, não queira transferir para quem está ao teu lado o que você não faz. Se você está gordinho, inflamado, você vai transferir o problema para o teu filho, ou para o teu pai, né? Você transfere problemas que eles não estão dispostos a fazer ou cuidar. E a gente está aqui para isso, para ter vida. E é isso aí, pessoal. Viver bem, viver leve. É viver leve. Se inscreva no nosso canal, ativa a notificação e acompanhe os nossos próximos episódios aqui no YouTube. E a gente espera por você no próximo quilômetro, que é o nosso Quilômetro Vida. Beijo e até a próxima.